Hi there, how are you? All good? E aí, tudo bem por aí? Let's go to our class number 4. We're almost halfway into module number 3. Partiu para a aula 4, quase na metade deste módulo número 3, o nosso módulo das meias maratonas. Revisando, review, WH questions or information questions in the past. Então, as nossas queridas WH ou information questions no simple past, beleza? Por isso que coloquei aqui apenas o did. Só relembrando algumas coisas. Se você tem um cargo de liderança, o famoso 5W2H é mais ou menos isso daqui. A 5W2H é exatamente isso. What, where, when, who, why, how. E no caso do 5W2H, seria how much, falando de grana também. Ok? Relembrando a estrutura, se a gente for usar outros verbos, o auxiliar ali vai ser o did. Então, WH plus did, plus subject, plus verb. Eu deveria ter colocado a estrutura completa, mas eu quis simplificar. Então, vai usar outros verbos, não esqueça do verbo auxiliar did. O verbo principal é do, eu preciso repetir? Sim, porque você não está repetindo. Aqui é o auxiliar, e depois lá do sujeito vem o verbo do, por exemplo, what did you do? Beleza? Não esqueça de colocar o do. O segundo caso ali, WH plus was or were. Então, usando o verbo to be no passado, sendo já o verbo principal. Então, note que você não vai usar o did, porque ele não precisa da ajuda dos universitários, e ele é o verbo principal, beleza? Então, você não vai ter que usar nenhuma outra coisa depois do sujeito. Where were you yesterday? Pronto, mais fácil, beleza? Vou fazer um paralelo aqui, tentar fazer perguntas mais ou menos parecidas. Where did you go yesterday? Onde você foi? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Beleza? Let's go. Let's start the new one. A day in Claire's life. Claire is a very organized person. She always wakes up early because she likes quiet mornings. She usually makes a cup of tea and reads for 10 minutes before work. She often walks to the office, but sometimes takes the bus when she's tired. Claire enjoys her job, but she rarely stays late. After work, she goes home and cooks dinner. She sometimes watches TV, but she never goes to bed very late. Last year, Claire's routine was a little different. She always worked from home, so she often woke up later. She sometimes skipped breakfast, and she never exercised during the week. On weekends, she usually visited her parents. She rarely traveled because she wanted to save money. Life has changed, but she tries to keep healthy habits. Ok? Any questions? Agora eu lembrei de um negócio, desde quando. Não sei exatamente o que aconteceu, que eu não consegui mais sincronizar o áudio com o Canva. Não lembro se eu tenho comentado. Pausa o vídeo, volta no comecinho do texto e deixa rolar pelo menos umas duas vezes, pelo menos uma vez, sem ver o texto, então tapa o olho, olha para o lado ou diminui a tela, e daí depois a segunda e a terceira pode ler junto, ok? E daí também, depois que eu li, pausa, leia você em voz alta, tentando me imitar o máximo possível, ok? Tive que fazer essa pequena adaptação, mas, alright, no fim, tá tudo certo. Aqui, a gente começa a folgar um pouquinhozinho com estrutura. Eu coloquei aqui, a grosso modo, duas dicas, mas eu quero mostrar que dá para flexibilizar, beleza? Antes da gente falar de estrutura, vamos falar aqui dos próprios advérbios de frequência, adverbs of frequency. Então, for starters, antes de mais nada, quem são eles? Então, coloquei aqui uma pequena listinha, como se fosse um funil, colocando a maior frequência até a menor. Nossa, Lucas, são vários, né? Foque em 3, tá? Talvez a princípio seja melhor você pensar em extremos, 100% e 0%, sempre ou nunca,
e alguma coisa ali pelo meio, beleza? A dica que eu dou é, vamos começar por aqui. Sempre 100% de frequência, always. Nunca, 0% de frequência, never. Esses daí são fáceis, né? A gente já ouviu eles várias vezes. E aqui pelo meio, você provavelmente já viu também o sometimes. Então, assim, às vezes, beleza? Então, a gente pode começar por esses três, que é bem mais tranquilo. Ah, quase sempre. Beleza. Daí a gente começa a explorar essas galerinhas aqui, quase sempre, quase nunca, né? De qualquer forma, tendo dito, eu vou fazer um reading deles aqui. E você, com o tempo, vai usando, vai experimentando, vai se ambientando com eles, ok? Então vamos lá, de 100%, de sempre para baixo, para nunca. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, ok? Eu adoro os adverbs of frequency porque eles instigam várias pronúncias completamente diferentes. Vamos mais uma vez. Always, usually, tem esse som bem diferente, né? Usually, frequently, often. Aí aqui é uma dica de sotaque, tá? Tem sotaques que o T some, often, e often. Often. Eu pronuncio bem de leve o T, mas na minha pronúncia ele sai um pouquinho. Não precisa falar often, senão parece estar falando off e o número 10. Então, often. Beleza? Bem suave. Sometimes, dica, para tua pronúncia ficar mais legal, às vezes o O tem quase um som de A de uma forma um pouquinho diferente. Tipo, sometimes. Ao invés de sometimes, né? Sometimes. Enfim. Occasionally, seldom, rarely, never. Ok? Como usar? Onde usar? O que eu faço? Coloquei aqui uma diquinha. Depois do verbo e antes do verbo to be. Tá, não disse nada. Vamos lá para os exemplos, fica um pouquinho mais fácil de ver. E já coloquei aqui a logo do Blink, porque tem aquela música Always, e eu vou mostrar que na música eles usam de forma diferente. Então, a grosso modo, o que a gente pode fazer? A gente vai usar antes de verbos, ok? She always wakes up early. They often walk to work. I sometimes read before bed. Vamos lá, regrinha geral, beleza? Daí depois eu dou algumas dicas. Aí a gente usa depois de verbo to be. She is usually happy. He is always on time. We are rarely late. Lucas, por quê? Porque se você quiser, você usa contracted form. Então você não precisa nem pensar, beleza? Usando contracted form. She's usually happy. He's always on time. We're rarely late. Viu? Não precisa nem pensar. Usa o verbo to be da forma que a gente já estudou lá antes. His, she's, it. E daí você coloca ali uma informação extra. Adverbs of frequency são, na verdade, uma informação extra na tua frase. Certo? She is happy. She's usually happy. Então, você só está colocando ali uma informação. Posso alterar a ordem dos fatores? Pode. Já vamos falar sobre isso. Vamos só passar aqui nas negative. Então, negative. He doesn't always eat breakfast. They don't usually work weekends. She isn't often tired. Então, daí aqui o que a gente faz com os outros verbos? A gente coloca o advérbio de frequência, a frequência, entre o auxiliar e o verbo. Porque, como eu disse, é uma informação extra, né? Então, você vai colocar uma informação extra ali no meio da estrutura. He doesn't always eat breakfast. Ok? E lá o verbo to be não tem o que quebrar, só vem depois do verbo to be de qualquer forma. She's not often tired, perdão, se você quiser usar a short form lá no começo, né? Ou a short form no negativo. She isn't often retired. Então, não muda muito, beleza? Quero falar sobre a música e quero falar sobre outras coisas aqui. Posso pegar e colocar no começo? Always she wakes up early? Pode, beleza? Posso colocar no final? She wakes up early, always. Posso?
Pode, não tem problema. Que é exatamente isso que a música do Blink faz. Não coloquei a letra aqui, eu achei que ela fosse ficar meio esquisita no contexto de aula, né? Então, vou deixar o link na descrição da aula. Escute a música, leia a letra. Só não vou colocar ela aqui porque eu achei que, enfim, ia ficar meio fora de contexto, ia ficar meio estranho. Mas tudo bem. A mesma coisa para o verbo to be. Always, she's happy. She's happy always. She's always happy. Então, você pode brincar com os adverbs of frequency. Você pode jogar ele para o começo, pode jogar ele para o final. O que eu te daria a dica que eu considero importante? Pontuação. Beleza? Então, aqui, como você está vendo, poderia colocar entre vírgulas, igual no português. She is usually happy. Pode. Posso não fazer nada igual está aqui? She's usually happy. Perfeito. Se for jogar para o começo, eu colocaria pontuação. Always. Ou aqui tá, desculpa, usually aqui, pegando esse mesmo exemplo. Usually, comma, vírgula, né? She is happy. Já dá aquela quebrada de padrão. Beleza? Então, sem muito mistério. She's happy always, usually. Pro final, pode ou não colocar pontuação. Daí meio que tanto faz. Mas no começo eu colocaria pontuação com vírgula ali. Beleza? Se você quiser seguir regra, é isso. Antes dos verbos, depois o verbo to be. No negativo, entre o auxiliar e o verbo. E continua sendo apenas depois o verbo to be. No negativo. Beleza? Posso dar conotação negativa com estrutura afirmativa? Com certeza, porque os advérbios de frequência para zero ou quase nada já dão essa conotação negativa, né? Vou pegar um exemplo qualquer aqui. They never walk to work. Já fica essa conotação negativa. Seldom, que é quase nunca, né? Ou rarely, tanto faz, que é mais frequente. Eu uso rarely, eu não uso seldom, acho meio formal demais. They rarely walk to work. Já dá essa conotação negativa mesmo com estrutura afirmativa. Beleza? Mas, aí vai de você. They don't always walk to work. Pode ser também. É só uma questão de escolha de como que você vai construir. Beleza? Sem muito mistério. Adverbs of frequency, dá para brincar, dá para jogar. Então, exemplos. Coloquei aqui um pouco de estrutura, mas não pensa nisso não. Pensa só nos exemplos para você ver aonde mais ou menos que ele vai parar. She often walked to work last year. Poderia colocar often she walked to work last year? Com certeza. She walked to work last year often? Com certeza também. Beleza? She was never late. Never. Was she late? Aí fica só um pouquinho esquisito. Só cuidado, tá? Porque daí vai ficar quase conotação de estrutura de pergunta. Então só cuidado, beleza? Soou legal? Soou. Então tá certo. Soou esquisito? É porque daí é melhor não mexer tanto, beleza? Mas é isso. She was late? Never. Pode? Aí fica legal. Aí você dá essa ênfase no final da frase. She was late? Never. Né? Nunca atrasa mesmo. Então, brinca. Só ver como é que soa, beleza? Para a pergunta, did you always study hard? A mesma coisa, beleza? Ele vai acabar vindo antes do verbo principal aqui, no caso, o study, beleza? Na dúvida, deixa ele pertinho do verbo. Did you always study hard? He didn't usually work on Sundays. Entre o auxiliar e o verbo, como eu comentei. We sometimes visited and rarely stayed overnight. Mais de uma informação na mesma frase, só segue a ideia, beleza? Segue o padrãozinho ali, ó, perto do verbo, perto do verbo. No caso, antes, né? Antes do verbo, antes do verbo. Ok? Mais uma vez. She often walked to work last year. She was never late. Did you always study hard? He didn't usually work on Sundays. We sometimes visited and rarely stayed overnight. Ok? Let's practice. Complete with the adverbs of frequency. Então, aqui estão os advérbios de frequência que você vai usar. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. E aqui tá. Mais de uma resposta correta? Com certeza absoluta. Beleza? Então, vai de você a conotação que você quer dar. Claire,
always drinks tea in the morning. Claire never drinks tea in the morning. Então inventa, beleza? Mas é isso. Esse daqui sem mistério nenhum. Rewrite the sentences in the past using the correct adverbs of frequency. Então, a frase está no presente, você vai escrever no passado. She always wakes up early. Last year. Aí você continua, beleza? E é isso. Write 5 sentences about your daily routine using different adverbs of frequency. Coloquei uma frasezinha curta, simples aqui sobre mim. I always teach in a fun way. I sometimes share stories about my time in the USA. I never stop looking for ways to motivate students. E por aí vai. Beleza? Sem mistério. Esse daqui eu achei o mais interessante. Eu estou curioso para ver as respostas. Mantenham as estruturas que não tem erro. Só colocar basicamente o verbo do passado e manter o adverbs of frequency. Ok? Então, aí. Homework. Fill the blanks with the correct form, present or past. Aqui agora você pode brincar com os tempos verbais, beleza? Pode deixar no presente mesmo, de hábitos agora, ou pode jogar para o passado também. Vou só fazer a número 1 ali com os dois. I never eat fast food now. Se é now, é presente, certo? Mas só para ilustrar o exemplo. I never ate fast food. Eu nunca comia. Aí vamos fingir que agora eu como, por exemplo. Beleza? Então, veja ali as informações. Se quiser fazer as duas versões para praticar, melhor ainda. Show de bola. Make 5 questions using the adverbs of frequency. Again, present or past. Então, faz perguntas. Para um amigo, para a família, namorado, namorada, quem você quiser. Faz lá uma entrevistinha. Coloquei 2 exemplos. How often did you study English last year? Com que frequência você estudou inglês ano passado? Do you usually exercise in the morning or in the evening? Então, hábitos presentes. Você geralmente se exercita de manhã ou de noite. Aí você inventa o resto e escreva as respostas para praticar estruturas afirmativas ou negativas também. Alright? That's it. Great job. Another 21 complete. Good job. See you next class. Bye-bye.